Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos vivendo dias bem difíceis, não é mesmo? Bem peculiares, onde nós estamos vivendo com uma outra rotina, uma outra forma que não estávamos acostumados. São dias difíceis, dias às vezes conturbados, de incertezas, e muitas vezes diante desse cenário nós não encontramos consenso, muitas vezes nem nas autoridades constituídas. Alguns falam para sair do isolamento, outros falam para ficar no isolamento. Nós também às vezes não encontramos consenso nos médicos, nos profissionais da área de saúde, nos especialistas em infectologia. E muitas vezes também nós não temos encontrado consenso nos grandes líderes, esses líderes que são influenciadores digitais. Nós temos encontrado também no meio deles divergência. E diante de todo esse cenário caótico, nós temos uma certeza, que nós podemos nos voltar para esse livro, para a palavra do Senhor, a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Nesse livro nós vamos encontrar uma direção do nosso Deus para a igreja. Nós vamos encontrar uma orientação do nosso Deus para esses dias conturbados. E eu gostaria de ler com você um versículo que está sendo muito falado nesses dias, um versículo que tem sido exaustivamente compartilhado pelas redes sociais e também pela igreja nesses últimos dias. É 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo, que nós já temos contato com ele há muito tempo, ele vem falando, ele vem trazendo para nós uma palavra para esses dias tão conturbados. E quando nós lemos esse versículo, ele nos traz um consolo, porque Deus falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós somos esse povo que chamamos pelo nome do Senhor, que clamamos pelo nome do Senhor. Não são os muçulmanos, não são os budistas, não são os hinduístas, somos nós, o povo do Senhor, que clamamos pelo nome dele. E há uma promessa: se esse povo me buscar, se esse povo orar, se esse povo se arrepender, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma promessa maravilhosa nesse versículo para as nossas vidas. Nós sabemos que o Brasil é uma terra que já está doente há muito tempo. Não é agora. Esse versículo ele não vem falar conosco agora por causa dessa situação do coronavírus. O Brasil é uma terra que já se encontra doente há muito tempo. Nós temos altos níveis de corrupção, desigualdade social, injustiças, violência, sangue clamando da terra de muitos que foram mortos aqui nessa terra, assassinados. Então nós temos uma terra doente. E nesse momento, quando o Senhor tirou a igreja do prédio, a igreja não está se reunindo no prédio. Deus levou a igreja para os lares. Deus levou a igreja para o lugar secreto. Deus marcou um encontro com a igreja nesse tempo, no quarto, um lugar secreto, onde ele ouve a oração dos santos e recompensa. Então Deus tirou a igreja do prédio, Deus tirou a igreja de 4 paredes e levou a igreja para o lugar secreto, para ter um encontro com essa igreja agora. Deus abafou todas as outras vozes que estávamos ouvindo e nos tirou da nossa rotina para que nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor. E nós somos esse povo que clamamos pelo nome do Senhor. Nós somos esse povo que queremos ver essa terra sarada. Nós somos esse povo que desejamos que o Brasil seja do Senhor Jesus. Que o Senhor venha reinar sobre a nossa terra. Nós somos esse povo. Então, eu quero deixar para você
essa palavra de alinhamento. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus, nesses últimos dias, profetas que o Senhor levantou para as nações, intercessores, tem nos dado esse alinhamento, que é um alinhamento de arrependimento, de humilhação, de contrição. Nós estamos ouvindo várias direções, várias palavras, várias diretrizes para que possamos orar. Igreja, é tempo de orar. Vamos orar, é tempo de oração. Sim, essa é a direção que nós temos. Essa é a diretriz que nós temos. Mas como a igreja vai orar? Nós precisamos estar alinhados na forma como nós estamos orando. E a oração é essa. É uma oração de arrependimento. É uma oração de contrição pela nossa nação. E aí você pode me falar, mas eu não faço parte dessas pessoas que cometeram esses pecados. Eu quero deixar o exemplo aqui para vocês de homens de Deus, Daniel, Esdras, Neemias. Eram homens santos, homens de Deus, que oraram pela nação de Israel. E nós devemos seguir também o exemplo desses homens. Nós devemos orar pelo nosso país. Nós devemos orar pela nossa nação. É tempo de orarmos. É tempo de buscarmos. É tempo de clamarmos. Esse deve ser o alinhamento para a igreja nesses últimos dias. Tempo de arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Clamai, chorai, lamentai. Esse é o tempo, é essa direção que a igreja precisa ter nesses últimos dias, diante do nosso Deus. Dessa forma, vamos ficar firmes, vamos nos humilhar, vamos nos quebrantar diante do Senhor, para que Ele venha com poder e cure a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém.